Fala, povo abençoado! Tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua presença, por acompanhar esse ministério com a gente. Se você está aqui nos assistindo é porque Deus despertou no teu coração o desejo de conhecer um pouco mais sobre a sua palavra. E louvado seja Deus porque você atendeu esse convite. Estamos aqui com este trimestre, alusões, imagens e símbolos, uma nova lição só sobre profecia, contexto importantíssimo para nós, como estamos vivendo nos últimos tempos dessa terra. Então precisamos conhecer as profecias que irão se cumprir no nosso período, o que já aconteceu no passado e o que está prestes a vir para a nossa vida. E você, como filho de Deus, tem que conhecer os planos de Deus para a tua vida, tá bom? Então, se você não tem essa lição, vai lá, baixa o aplicativo da lição da Escola Sabatina, fique por dentro da novidade da igreja, você pode comprar a lição pela Casa Publicadora Brasileira e dentre outros meios também. Se você não conseguir, mande uma mensagem para nós no chat que nós vamos mandar ela para você de uma forma virtual, para que você não fique sem o conteúdo dessa lição, porque é o pão matinal para você espiritual de todos os dias, tá bom? E olha, vou te falar, nós estamos aqui chegando na lição 3. Lição 3, nós estamos aqui já no mês de abril, de uma forma muito ampla. Estamos aqui imagens do casamento. Se você ainda não nos deu aquela moral, vai lá, filho de Deus. @PaulistaLeste. Clica no sininho, fique por dentro das nossas novidades e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva e Associação Paulista Leste. E se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais lá do Instagram, vai lá, mips.apl e comece a nos seguir e ficar por dentro de todos os cortes e rios da Escola Sabatina Viva, tá bom? Então você não pode ficar de fora e você tem que nos seguir em nome de Jesus, tá bom? Nos ajude a falar desse Deus maravilhoso, de Jesus, das suas profecias, através das redes sociais, tá bom? Queridos, estamos aqui na semana 3, 12 de abril, início da Semana Santa. Irmãos, convide seus amigos, leve seus parentes, papagaio, periquito, todo mundo lá para a igreja, filho de Deus, para ouvir de Jesus. Ajuda a gente a vencer na vida, a gente tem que falar de Cristo, Jesus tem que voltar. E hoje é dia do Impacto Esperança. A última virada, você tem que ver lá, ver o livro ali, entregar para o pessoal, evangelizar, falar de Jesus. Vai lá, filho de Deus, nos ajude nisso, pelo amor do Senhor. Porque nós estamos aqui do dia 12 ao dia 19, na Semana Santa, Semana da Paixão de Cristo, e você tem que falar sobre esse Jesus. E olha, eu estou aqui na Igreja do Belém, fazendo a Semana Santa, os pastores estarão fazendo nas suas igrejas. Você pode mandar um abraço na igreja que você vai estar fazendo a Semana Santa, pastor? Porque é uma semana que as pessoas estão com o coração aberto para receber Jesus. Então, seja um instrumento de Deus e leve seus amigos, seus parentes ali, tá bom? Estamos aqui com o pastor Rafael Alvarenga, diretamente do distrito do Polvilho. Amém. Isso aí? Polvilho para Jesus? Polvilho para Jesus. Amém. Manda um abraço pro teu povo aí, meu querido, em nome do Senhor. Essa semana é importante, nós estamos na Semana Santa e a palavra de Deus vai ser aberta aí em todas as igrejas, pela graça de Deus. Que Deus te use aí no distrito de Polvilho, que você possa falar do amor de Cristo e mais pessoas possam se agregar ao reino de Deus. Amém. Um abraço para todos vocês aí. E para minha esposa, né? Não posso deixar de dar esse abraço. Por favor, né, filho? E temos aqui o pastor Jaime Calisto, da cidade Patriarca, Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui, amigo. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo. Mais uma vez, pastor Barbosa, obrigado por mais essa oportunidade. É bom estar com você aqui, pastor Rafael. Deus te abençoe, tá bom? Queridos ovelhas aí do Patriarca, aquele abraço no coração. Essa semana vai ser abençoada e a água vai mexer aí no nosso distrito, Amém. em nome de Jesus, viu? Porque grandes Glória. coisas o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós. Grandes milagres Deus tem feito naquele distrito, pastor Barbosa, Rafael. Uma bênção, e é um orgulho ser pastor aquela pedacinho de São Paulo ali, viu? Que Deus abençoe, um grande abraço, e vamos junto aqui nos inspirar nos ser iluminados, né? Essa é a palavra, né? Com a palavra de Deus que já está sendo aberta, e vamos aprender mais nessa lição que está fantástica, pastor. Distrito maravilhoso, estive lá alguns dias atrás, povo abençoado, Exatamente. almoço maravilhoso, e continue assim, pastor. Muito Sempre obrigado, dando viu? uma boa comida para nós Obrigado lá. pela presença lá, e a casa lá é sua, pastor. Não? Muito obrigado. Lição 3,
imagens do casamento. Vamos fazer uma oração para a gente pedir a bênção de Deus? Pastor Jaime, pode orar para nós? Oremos. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos na Tua presença e a gente quer compreender, queremos aprender e aplicar nas nossas vidas esse conteúdo que é de extrema relevância e importante para entendermos o quanto o Senhor nos ama, qual é o Teu compromisso conosco e nós nos conscientizarmos do que temos que fazer para que assim compreendamos a Tua vontade na nossa vida e irmos para o céu. Amém. Abençoa-nos nesse momento, que Teu Santo Espírito recaia sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, Apocalipse capítulo 19, verso 9, vem dizendo: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui a lição ela começa a falar sobre a questão de um casamento, a vinda do noivo, a igreja toda adornada para receber o noivo, dentre outras coisas aqui. A lição de sábado aqui, eu vejo aqui, essa imagem eu achei muito interessante, uma igreja dentro de uma aliança, uma luz vindo dos céus com uma aliança, os dois se juntando ali, né? Entre um elo. Que papel é esse importante da igreja? Principalmente essa imagem de um casamento. Cristo está próximo de voltar e nós como igreja estamos para receber esse noivo. O que essa lição de sábado fala para o nosso coração? Interessante, né, pastor Rafael? Por que Deus, pastor Barbosa, ele foi logo começar tentando deixar claro para a sua igreja o grau ou o nível de compromisso dele com base no casamento? Bom, o casamento, ainda que para alguns hoje tem, né, uma visão distorcida do casamento, a lição dá-nos a entender que o casamento foi a melhor maneira, pastor Rafael, que Deus ele utiliza para expressar o seu amor. E quando falamos em casamento, envolve o quê? Fidelidade, entrega, uma só carne. A Bíblia, em diversos tópicos aqui, ela vai usar essa analogia do casamento. Tem parábola, tem histórias que falam de casamento. Jesus foi no casamento, fez um milagre lá no casamento, né? Iniciou praticamente o ministério, um milagre dele em um casamento. E será que é relevante, é importante, né? Ou seja, por casamento, compromisso. E agora ele chama a nossa atenção. Compromisso com quem? Com ele, né? Esse contexto aqui onde está inserido o verso da lição fala também do júbilo do céu. É um contexto de uma boda aqui, né? Uma festa aqui. E por sinal é um cântico também. Esse capítulo 19 aqui de Apocalipse é um contexto em que todos nós deveremos participar nas bodas do Cordeiro. Vai ser bênção, pastorzão. E a gente tem que agora entender, né? Esmiuçar um pouquinho essa lição para entender de fato o que Deus quer conosco nesse compromisso tão sério que foi relacionado com o casamento, né? Então é isso. A princípio a lição ela começa por esse caminho. É interessante que a lição ela usa, né? Deus usa o símbolo do casamento, tão importante, né? Na verdade foram duas instituições que Deus colocou no Éden, né? O casamento e o sábado, né? A relação de Deus. Esses dias eu estava vendo um pesquisador, né? Na verdade um terapeuta, ele falando que a maior causa de separação que hoje, atualmente no Brasil, é a causa da desconfiança financeira. Olha aí. Né? E a segunda causa é relacionamentos extraconjugais, tal, da falta de confiança. Mas Deus, ele nos chama a aprendermos lições profundas, como diz o autor, na escola do casamento. Né? Temos desafios, são duas pessoas diferentes, pessoas que estão ali com a sua natureza pecaminosa, né? Têm as suas vontades, mas elas se tornam uma só carne. É interessante que a lição ela vem falando sobre as metáforas do relacionamento do povo de Deus, né, com Deus através do casamento. E quando nós olhamos esse relacionamento do povo de Deus com Deus, um Deus perfeito, um Deus fiel, e a gente olha nós, né, como muitas vezes acabamos nos afastando, né, nos errando. E nós vemos também o anseio de Deus para encontrar com o homem, né? Tanto no sábado. O sábado é um espaço no tempo que Deus tira para nós. Então, o sábado é tão importante
que ele não é um lugar. Deus poderia falar, olha, nesse dia você vai me adorar em tal lugar. Ele escolheu um espaço no tempo nosso para nos dedicarmos. Então, Verdade. mostra a busca de Deus, né? Em busca do ser humano, da raça caída, desde que Adão e Eva comeram ali do fruto. E aonde nós entramos na parte de domingo, né? Casamento, ele é, se eu não me engano, como a lição coloca aqui, é uma das experiências mais íntimas que existe entre convivência da humanidade. Exato. É o relacionamento mais íntimo que um ser humano pode ter. E é o que é mais íntimo para o ser humano é a forma como Deus ele colocou uma metáfora para entender que Cristo ele quer ser íntimo do ser humano. Infelizmente, por conta do pecado, muitas famílias foram dissolvidas nesse contexto por infidelidade, incredulidade, falta de respeito, dentre outras coisas, né? Mas a lição ela diz que uma só carne. Uma só carne é uma coisa. É considerado uma coisa muito forte, porque o ser humano que é imperfeito, ele se junta com outro ser imperfeito para os dois tentarem serem felizes. Deus, ele é perfeito querendo se unir junto com o imperfeito, para que isso possa se tornar perfeito também um dia. Como que a gente pode colocar esse contexto de uma só carne na lição, do casamento que Deus quer ter com a humanidade? É muito profundo isso aqui, pastor, porque eu posso fazer uma reflexão aqui comigo mesmo, né? Eu consigo detestar a minha própria carne. Eu posso aborrecer a minha própria carne ou odiar a minha própria carne. É praticamente 99% que não, exceto alguns que têm algum tipo de desequilíbrio. E pior que Paulo, ele fala nessa expressão mesmo. Paulo, por exemplo, lá no livro de Efésios 5, 29 a 30, né, ele vai falar a respeito disso. E ele vai trazer para nós uma seguinte reflexão. Paulo quer dizer que é preciso ser uma pessoa mentalmente desequilibrada para odiar a própria carne. Olha isso. Aí Deus vem e fala, né? Ó, então é isso. Ó, você deve amar a sua esposa como a si mesmo, ambos amar um ao outro e amar a Deus. Agora, essa base está estabelecida. Não, onde? Gênesis 2, 23 a 25, né? Ali nós vimos o quê? Eu vejo ali, pastor Rafael, uma questão de reciprocidade, afeições, interesses, né? É significativo o fato de que Jesus, então, ele use essa passagem ou essa analogia, né? E ao mesmo tempo é tão sério isso que, ao contrário do casamento, olha só, a gente, vamos colocar aqui, não é? Ó, ao contrário do casamento, é o divórcio. E é algo que Deus repudia. Olha que interessante, né? Deus repudia. Então, assim, não tem muito o que falar. Na verdade, temos que pedir orientação de Deus para entender isso, que, de fato, o enlace que Deus quer com o teu povo, e dentro do contexto que a lição está apresentando, a profecia, é isso. É um relacionamento tão íntimo com Deus, comparado ao casamento, e vamos ter discernimentos dentro desse contexto profético que a lição vai agora caminhando, né? Então, essa analogia é perfeita, profunda, e às vezes não temos nem palavra para explicar isso. Aqui na lição ela fala um pouco sobre isso, né? A questão dos fariseus, dos líderes religiosos perguntaram, né, que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repúdio. Mas Jesus responde por causa da dureza do coração de vocês. Há uma ideia comum hoje, né, na nossa sociedade, que o casamento ele se torna algo descartável, né? E não foi o plano de Deus nunca que o homem e a mulher se separassem. Por isso que deve ter algo prévio, conhecimento, tudo. Então, assim, às vezes nós vamos aconselhar as pessoas e as pessoas já vêm, não quero separar, não tá dando certo, né? Mesmo os irmãos da igreja que conhecem os fundamentos do casamento, conhecem tudo aquilo, a vontade de Deus, eles, não, quero separar, não me dou bem, melhor. Mas não, é aquela, como fala, diferença, né? Conflito, né? Eles não conseguem lidar. Incompatibilidade? Incompatibilidade de gêneros. Agora, é uma palavra que ficou muito, muito comum hoje, né? Só que não é comum para a Bíblia, não é comum para Deus. Uhum. Agora, olhando biblicamente, nós vemos que o casamento entre seres humanos, aqui o autor traz a união de duas pessoas imperfeitas que sempre produzirá conflitos. Agora, a união da igreja, ou de nós com Cristo, né? A igreja e Cristo, é a união entre um Salvador perfeito
e uma noiva bastante imperfeita. Então, o que na verdade essa união produz são os méritos de Cristo, né? Os méritos de Cristo colocados sobre a noiva, que é a Exato. igreja. E é onde que nós, quando você fala da noiva, né? Uma noiva, quando ela vai se casar, dificilmente você achar uma noiva feia, né? Sempre ela vai estar adornada, vai estar bem maquiada, ela vai ser demonstrada uma beleza muito grande. Mas Deus ele até coloca o contexto da beleza de Israel presente ali, né? Exatamente. Mas só que muita beleza acaba causando também alguns transtornos, né? Exatamente, pastor. Tá na Bíblia, pastor. Tá aqui, ó, tá claro. Ezequiel, aqui no capítulo 16, e o verso 16. Olha o que aconteceu. Tomaste dos teus vestidos, e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes, tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Aí, é claro, tem toda uma analogia aqui bonita do casamento, é assim que tem que ser feito. Mas interessante que a beleza de Israel foi um presente, pastor Rafael, que Deus deu e ela tornou uma linda mulher, Israel, né, na metáfora aqui, atrativa porque foi Deus quem colocou isso nela. Todavia, ela se prostituiu. Olha que interessante. O perigo de nós então olharmos para nós mesmos, esquecermos de onde nós viemos e quem nos tornou assim, né? E rebelar-se contra o próprio Deus. Olha só. Nós somos belos por estarmos revestidos somente por uma coisa: a justiça e a graça de Jesus Cristo. Mas infelizmente, conforme a gente leu aqui em Ezequiel 16, algo aconteceu. Aí a pergunta que não cala é: como a gente pode evitar o orgulho, né? O orgulho. Nós, como povo adventista, pastor Leonardo, pastor Rafael, nós temos conhecimento de profecia, temos conhecimento da palavra de Deus o suficiente. Nós não temos que defender a Deus, Deus não precisa de defesa, mas ao ler somente a palavra de Deus, já está feito, é o que está escrito. Mas por causa disso, muitos se enchem de pompa, de honra e esquece de quem é a honra e a glória. Se tem que se gloriar, glorie-se quem? Em Deus. A figura da prostituição aqui, em Apocalipse, mostra a pessoa que confia em sua própria beleza, né? Exato. E fez com que ela se prostituísse, né? Ezequiel 16:15, e ofereceu a todos que estavam para ser deles, né? Uhum. Então, é interessante porque o livro de Ezequiel vem falando sobre o cuidado de Deus, que ela foi rejeitada, foi deixada morrer, e ele foi cuidando. A beleza de Israel era um presente de Deus, tanto que na época de Salomão, Uhum. era uma nação que era destaque, né? E ainda Exato. Israel ainda tem uma bênção sobre eles. Nós vemos que, apesar de eles estarem ali no conflito do Oriente Médio, eles têm, apesar de uma extensão territorial tão pequena, eles têm ali ainda uma bênção de Deus. Uhum. Mas olhando para nós, né? Ali a lição fala assim: quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e aí surgem problemas. Então é o orgulho quando nós tiramos Deus do verdadeiro altar da nossa vida, que os problemas começam a acontecer, Exato. tanto pessoalmente quanto como igreja, né? Uhum. E quando nós entramos na parte de terça-feira, a esposa prostituta de Oséias, a história de Oséias é uma história que mexe muito com a minha cabeça, rapaz. Interessante. O bicho sofreu, coitado. Coitado. Assim como Deus sofreu com Israel a todo momento, que o traía, voltava para a idolatria, dentre outras coisas. Mas a Bíblia aqui revela os erros que Israel no Antigo Testamento eles teriam repetidos na época de Cristo. A mesma apostasia moral que Israel viveu no Antigo Testamento, viveu ainda até pior no Novo Testamento. E eu quero trazer um adendo para você, que é nosso professor, nosso aluno, tá bom? Muitas vezes nós caímos no mesmo erro de Israel naquele período. Porque nós temos as 3 mensagens angélicas, temos uma mensagem de reforma de saúde, sabemos que somos uma igreja remanescente, sentamos em tudo isso, achando que nós temos um visto, já com um passaporte com visto preparado para a eternidade. E acabamos caindo no mesmo erro da apostasia moral do tempo de Cristo. Os judeus, os fariseus,
sabiam, doutores da lei, sabiam a respeito sobre as profecias que apontavam Jesus como Messias, mas não quiseram acreditar por conta da soberba do próprio conhecimento. Nós temos tanta luz, tanto conhecimento, que às vezes acabamos nos embebedando do nosso próprio conhecimento e esquecemos que nós temos que nos alimentar do pão da vida, que é Cristo. Como que essa história da prostituta, de Oséias, essa esposa, é tão real para nós nos dias de hoje, gente? É uma tremenda de uma realidade. Porque, para o contexto imediato do livro de Oséias, ali foi uma época de degradação moral, pastor. Só para se ter ideia, havia muita sensualidade, sabe? Coisas horrendas que de fato eu creio que deixava Deus estarrecido. Até mesmo sacrifícios de crianças eles faziam. Paganismo, idolatria, uma coisa terrível. Só que a gente olha para tudo isso hoje, pastor Rafael, eu fico pensando, eu nunca sacrifiquei uma criança para ninguém, né? Mas assim, isso me faz melhor? Não. Tem coisas que nós estamos fazendo, não estamos apercebidos. Por falta lá do início da lição, né? Todo o contexto que precisa se conhecer a Deus. Interessante que aqui no capítulo 3 de Oséias, Deus fala assim, ó, disse-me o Senhor, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas. Olha só que interessante, né? Nesse texto aqui, por exemplo, por uma pequena mudança ali numa vogal do original da língua hebraica, a Septuaginta ela faz uma tradução da frase que diz assim, pastor, olha só, ama uma mulher que ama as coisas más. O que Deus queria com isso, né? Interessante isso aqui. Uma questão de tradução do original vai ser assim, tá certo? Agora, de fato, a gente já entendeu que há uma analogia do casamento, um relacionamento, uma mulher. E a gente vê que aqui é Deus tentando colocar para nós talvez aquilo que ele estivesse sentindo quando uma pessoa é traída. Eu louvo a Deus, sou casado há 20 anos e eu amo minha esposa. Um beijo para Loiri. Mas pensar nessa hipótese é algo que deve doer muito o coração. E talvez estejamos hoje aqui, pastores, falando para alguém que viveu uma experiência tão triste como essa, né? Eu não sei o que é isso, mas eu fico imaginando uma coisa. Deus sabe o que é ser alguém traído, né? Alguém que deu o filho para morrer, deu tudo que tinha. Mas quando ele olha para a sua igreja, ele se sente, né, como uma mulher ou um casal que sofreu tais circunstâncias como essa aqui. E é estranho, né? A gente vê essa história aqui, mas de fato a ideia aqui no livro de Oséias era de fato para passar para o povo histórias de como de fato eles eram e de fato como Deus se sentia ao se colocar nessa posição, ao ser traído por um povo que ele amava tanto. Isso é interessante porque esse sentimento, pastor Jaime, é o sentimento de um Deus que vai em busca de um povo que o traiu, né? Exato. Que se prostituiu. E ele fez isso para nos salvar. Exatamente. Trazendo para a igreja atual, quando as pessoas... Hoje nós vivemos em um mundo assim muito... bem globalizado, né? Falava sobre isso. Hoje, o que nós sabemos aqui em São Paulo, as pessoas sabem lá no interior do Amazonas, por causa da internet, do celular e tudo. Então, nós temos uma ideia de igreja mundial. E às vezes os irmãos questionam, pastor, mas em tal igreja tem essa prática, é adventista, é assim, é daquela forma. Aí eu costumo falar, mas e aí, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente não tem que se basear em outras igrejas. Se lá está com uma cultura, não sei o quê. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o perigo do povo de Israel foi imitar o que Canaã fazia, né? E nós vemos por várias vezes na Bíblia, os filhos de Deus se juntando com as filhas dos homens, né? Exato. As filhas de Canaã se juntando, trazendo costumes pagãos. E isso a gente deve tomar cuidado, né? Principalmente com coisas que nós temos conhecimento. O pastor Leonardo falou sobre isso. Nós temos um conhecimento muito amplo, mas não adianta ter apenas conhecimento e não viver. Às vezes eu vejo as igrejas, as pessoas falhando nos mesmos pontos. A quebra do sábado, quebras de preceitos de Deus tão simples, né, que já estão cansados de saber.
E às vezes é preciso alertar, falar, olha, tá errado, isso aí não é o caminho. Deus não deseja que a gente faça dessa forma. Olha, cozinhar e tudo na sexta-feira, a Bíblia diz, preparar e tudo, uma comida mais simples no sábado. Então, nós vemos esse sentimento de Deus, né? E o amor dele por nós, né? Porque tem que amar muito para ter esse sentimento de traição. E ainda morrer na cruz por esse povo é um amor muito grandioso mesmo. Exato. Uma pergunta que a lição faz na parte de terça-feira, a gente já vai para quarta. De que maneira uma igreja, mesmo a nossa, pode se envolver em adultério espiritual? Eu acho interessante a gente para pensar. Porque nós só conotamos a questão de adultério, o ato carnal, às vezes. Mas esquecemos de uma música que nós ouvimos, um desejo que não deveria passar pelo nosso coração, um sentimento, a forma como nos vestimos ou como nós julgamos a vida dos outros. Uhum. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisava parar para pensar e achar um equilíbrio na nossa vida. Um cristão verdadeiro tem que ser equilibrado. Exato. Ele não tem que pender nem para o liberalismo nem para o fanatismo, mas ele ter o equilíbrio. Cristo, ele era ponderado em suas palavras. Ele era equilibrado para falar as boas novas do evangelho. E nós temos que aprender a realizar isso, né? Como nós vamos aqui para a lição de quarta-feira, de Isaac e Rebeca, as advertências que Deus deu, principalmente para Abraão, ele falou sobre algumas questões importantes ali, principalmente que nós devemos estar sempre ligados nesse contexto com Deus. O que nós podemos trazer de a priori aqui da lição de quarta-feira para os nossos professores? Interessante. Abraão tinha esse cuidado, né? Porque ele já tinha vivido algumas experiências ali com Agar, né? Foi alguns incômodos que ele viveu ali, negativo, por às vezes deixar de algum momento da vida não escutar 100% a voz de Deus, né? E aqui a gente vê agora Abraão tendo um zelo, um cuidado com o filho, para que pudesse buscar uma esposa dentre a sua família, lá, né, pastor Rafael? E aí a gente vê o cuidado que ele orientando o seu servo, Eliezer, para que pudesse ir até lá e, olha, prometer para ele, traga dentro do meu povo uma mulher para que meu filho possa amar. O que a gente entende aqui, né? O que Abraão estava fazendo aqui? Nada mais, nada menos. Ele estava preservando a pureza da descendência prometida. Olha só. Bem como eu já disse, né, as experiências que ele passou com Agar, com Ló e também Ismael. Ele havia aprendido ali alguma coisa, né, ensinado a ele o perigo com as alianças de pessoas ou povos pagãos. Aliás, o que está em jogo aqui, né, pastor Rafael, e por toda a Bíblia, a lição, a história só se repete através de outros mecanismos. É adoração. E por adoração, se eu não sou de Deus, eu sou de outra coisa. É interessante a gente notar e prestar atenção nesses detalhezinhos. Então, ele queria preservar, pastor Léo, a essência. Ele queria procurar ser fiel a Deus com aquilo que ele tinha para servir ao Senhor. Ele sabia que se ele deixasse a Deus dará o filho dele para os cananeus, ali para aqueles outros povos, certamente Isaac seria influenciado por essas filosofias pagãs. E não é à toa, dentro hoje da nossa casa, né, com os nossos filhos, como é uma luta para que a gente mantenha o assim diz o Senhor no contexto da família. Essa era a preocupação de Abraão. E esse assunto é importante, porque quando nós lidamos com jovens atualmente, jovens, pessoas já adultas da igreja há muitos anos, e por algum motivo a pessoa talvez fique viúva, ou viúvo, ou é solteira ainda, vai buscar uma pessoa para viver a vida, a pessoa por muitas vezes eu já tenho observado isso, as pessoas entram em julgo desigual, aquilo que Paulo alertou, né? E isso não são efeitos ou consequências para a sua vida só agora. Isso vai atrapalhar a vida daquele jovem por toda a vida. Eu já vi muitas experiências, né? Eu sou, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai não era da igreja, minha mãe era. Então chegava sexta-feira, aí tava minha mãe, vamos fazer o culto do pôr do sol. Aí eu ia, né?
Mas aí a TV tava ligada lá na sala, assistindo alguma coisa que eu queria, aí eu ficava, minha mãe, agora vamos ficar aqui, que amanhã é sábado, não é momento de as coisas de Deus, né? Para uma criança, ela não entende completamente aquilo, né? Ela fica naquele, né? Uhum. Eu gosto da TV, por que eu não posso ter a TV? Então, é difícil você compreender. E isso, muitos jovens, muitos irmãos têm trazido isso para sua vida. Então, eu vejo muitos jovens se afastando dos caminhos do Senhor, mudando de religião, porque a pessoa, apesar de que aquela religião não guarda o sábado, mas eu gosto da pessoa, eu gosto de estar lá, eu tenho que seguir o marido. Já vi mulheres falando, eu tenho que estar onde meu marido está. Então, se o marido dela está num lugar que não, que vai levar assim, desculpa a palavra, para o inferno, aí eu preciso estar onde meu marido está. Então, a Bíblia diz, Pedro, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós vemos muitas dessas coisas acontecendo, de várias formas, né? O povo lá naquela época, como o pastor Jaime disse, sacrificava crianças, adorava ídolos. E quais são os nossos ídolos modernos, né? Exato. Então, são os alertas que a Bíblia nos dá. E é onde nós entramos na lição de quinta-feira, né? A parte final, sobre que a prostituta ela vai ser julgada. E a infidelidade conjugal, ela tem um preço muito doloroso, né? Filhos de outras pessoas sofrem profundas consequências. E a lição ela começa a deixar claro para nós que Cristo sofreu essa rejeição, né? Por ter tentado amar tanto Israel tentando, sempre buscando o paganismo, buscando conceitos e filosofias que não deveriam estar ali. E, gente, como que essa lição de quinta-feira traz uma alusão para nós nos dias de hoje? O que a gente pode colocar para os nossos professores e alunos? Exatamente, olha só. Tem que ficar evidente duas coisas aqui, dois aspectos importantes, né? A destruição da prostituta, ela vai ser destruída, de alguma forma, né? E o casamento de Cristo com a noiva, que é muito notório aqui na palavra de Deus, é o desfecho final que a gente aguarda, né? É um processo de relacionamento com Deus, e de certa forma a gente precisa entender que existe de fato uma prostituta, uma mulher na qual o próprio livro do Apocalipse, né, lá no capítulo 17, ele deixa notório aqui para nós de uma grande meretriz dentro da profecia, é isso que a lição está chamando a atenção, né? Nós temos que estar atento para que nós nos desvencilhemos, nós saímos ou abandonemos esse tipo de qualquer hipótese de relacionamento com essa prostituta, né? Assim é o que realmente está tentando retratar aqui no dia de quinta-feira. Deus, ele precisa em algum momento colocar um ponto final nessa história de pecado, nessa história de adultério espiritual, nessa história de coisas que não é convincente, porque caso contrário, nós de maneira alguma, né, teremos condições de fato, de estar prontos para o grande dia do Senhor. Nós precisamos lembrar aqui que no aspecto do casamento com Cristo, nós somos o quê? A noiva, tá certo? Agora, e é por isso que Deus ilustra, né, de uma forma tão importante essa questão do casamento. Agora, nesse contexto aqui do capítulo 19 aqui, onde nós estamos tratando aqui, na palavra de Deus, Apocalipse, a gente vai entender que, em especial, no verso 7 aqui, as bodas, né, a noiva, ela é a esposa do cordeiro, e eu achei um aspecto interessante aqui também, que é o seguinte, é claro que a palavra de Deus, ela fala por todo o contexto aqui, que a gente sempre estuda, né, entende que Cristo, ele tem um relacionamento com a sua igreja, supostamente a igreja é a noiva, em alguns casos, ao invés, Cristo é o noivo. Só que nesse contexto do Apocalipse 19 aqui, pastor, a gente entende no verso 7, por exemplo, que aqui deixa claro que existe uma noiva aqui. E essa noiva, na verdade, é nada mais nada menos do que a esposa que vem ataviada, né? E é a cidade de Deus, a nova Jerusalém. Tá certo? São analogias que é feito anteriormente, mas no final do desfecho a gente entende que a noiva mesmo é a cidade de Deus. No contexto geral, fica claro e evidente que a gente precisa tomar uma decisão em ser fiel a Deus, porque de certa forma ela será destruída. Se formos detalhar aqui o capítulo 17, então, a gente sabe quem é essa meretriz, tem pouco tempo, né? Quem está por detrás de tudo isso? Uma mulher adúltera que
joga aí afora as suas heresias, né? Na sua taça, na sua taça, onde tem ali diversas doutrinas pagãs e histórias que não convêm, isso tudo vai cair por terra. Tem pouco tempo e a gente precisa voltar-se para o esposo que é Cristo. Aqui o autor diz assim: quando esse mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Então nós ansiamos, né, por essa restauração, pelas bodas do Cordeiro. Então Deus tem trabalhado, né, no nosso coração. Deus tem ido em busca do ser humano, apesar de nós errarmos como igreja, errarmos pessoalmente, apesar dos apelos de Deus, nós, em algum momento da história, haverá um juízo. E aqueles que estão se prostituindo receberão o juízo. E assim aqueles que estão se preparando, se ataviando para a vinda do Cordeiro, também receberão a recompensa de se encontrar com Cristo. Então esse é o nosso anseio, né? A simbologia de Apocalipse nos aponta para essa restauração final que todos aguardamos. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Essa lição falou de muitas coisas aqui importantes para nós, e principalmente no contexto de como nós devemos ser fiéis, não somente a um casamento, mas a uma aliança que nós fazemos com Deus. Israel viveu uma apostasia, viveu uma infidelidade durante muito grande, durante muito tempo. Que essas lições do passado possam servir de exemplo para nós nos dias de hoje, né? Nós não precisamos enfrentar as consequências que Israel eles enfrentaram no passado. Nós podemos dar um percurso diferente na nossa vida. Com certeza. Podemos aprender com o erro dos outros e não com os nossos próprios. Que nós possamos colocar em prática isso em nossa vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor por nós. Amém. Queridos pastores, muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Deus seja louvado. E a você, professor, também, que esteve aqui nos acompanhando, você, aluno, e você de onde nos assiste. Por favor, escreve aí de onde você está nos assistindo, de qual cidade, qual localidade. Nós estamos tendo uma grande surpresa, pessoas do continente africano estão nos assistindo, parte da Europa estão nos assistindo também, a maioria das capitais já nos responderam, que estão aqui nos acompanhando. Você, coloque qual é a sua igreja, de onde você nos assiste, nós vamos ter prazer em interagir com você, tá bom? Pastores, muito obrigado. Podemos terminar com uma oração? Pastor Jaime? Pode ser. Pode orar para nós? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento oportuno. Obrigado por tua palavra que foi aberta. Que o Senhor derrame teu Santo Espírito e abençoe a nossa audiência. Seja com este podcast, seja com este programa, que seja grandemente abençoado. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Alusões, imagens e símbolos é a lição desse trimestre. Você não pode ficar sem ela. Tenha ela todos os dias na cabeceira da sua cama para você passar tempo com Deus de qualidade e conhecer as profecias que Ele tem para a tua vida. Um grande abraço, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.